Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Hoje é dia de falarmos aí de ações baratas, de barganha, de garimparmos aqueles ativos que podem ser interessantes, já que os nossos analistas aqui podem considerar esses ativos baratos, né? Hoje, ao contrário dos outros dias que eu falo que não é recomendação, eu vou trazer uma recomendação, né? A ação aí que pelo terceiro ano consecutivo nós colocamos na lista de melhores small cap da bolsa, pode pagar bons dividendos, eu vou explicar por quê, né? E vou deixar aqui para vocês também já o relatório dessa empresa, né, que é a melhor small cap da bolsa. Ainda está com os resultados do segundo trimestre, mas semana que vem a gente já vai atualizar com os resultados do terceiro trimestre, então vocês podem baixar depois ali quando tiver atualizado e vou deixar o cupom também da nossa Black Friday, que está até 60% de desconto nas nossas assinaturas. O ativo, né, pessoal, a ação é a Ferbasa. Eu vou pedir licença aqui para os nossos clientes, né, já que a gente está falando de uma recomendação da Capitalizo. É uma recomendação antiga da casa, é uma recomendação que simplesmente está em 3 das nossas carteiras recomendadas, micro e small caps, dividendo e também na carteira Thiago Brooks. É uma posição relevante e divulgou resultados recentemente. Tá? Eu quero só comentar antes, né, pessoal, que às vezes, né, o investidor ele fica procurando sarna para se coçar, como diz o outro, né? Porque muita gente fica comentando, o resultado trimestral foi bom, foi ruim, a empresa vai quebrar. E tem muito de exagero nisso, né? O pessoal fica inventando problema, quando simplesmente, às vezes, o que a gente tem que fazer é aguardar, como é o caso aqui da Ferbasa. Por isso que é importante a gente conhecer bem os negócios e por isso que a gente conhece bem tudo que a gente recomenda para não fazer nenhuma bobagem, para não fazer nenhum movimento impensado, né? Obviamente a gente vai errar, isso acontece, mas quando a gente conhece bem alguma coisa, a gente mitiga a chance, né, de errar. E normalmente o mercado ele vê primeiro se a ação subiu ou caiu e depois tenta justificar porque subiu ou caiu. E às vezes a ação é de uma empresa ruim e subiu, às vezes é a ação de uma empresa boa e cai. Isso faz parte, né, pessoal? O mercado é soberano e isso faz parte, né? Mesmo ativos de boas empresas podem não subir, ativos de empresas ruins podem subir. Isso faz parte, tá? Então, não é segredo para ninguém. A Ferbasa é a nossa principal recomendação aí quando a gente fala de micro e small caps e boas pagadoras de dividendo. É uma empresa antiga, foi fundada lá nos anos 60, é a principal produtora de ferro cromo das Américas e também é forte em ferro silício. Lembrando que hoje eles têm minério de cromo aí para 80 anos de produção, né? Que esse é o principal ativo da empresa. E para que serve ferro cromo, pessoal? Para fazer aço inoxidável. Então a gente, né, já comentou algumas vezes, se a Vale tem potencial de continuar crescendo com minério, imagina todo esse movimento de China, Índia e tudo mais com aço inoxidável. Então uma empresa, né, que atua num segmento que já é uma realidade, né? E a gente espera que continue tendo um bom ciclo de longo prazo. Todas as unidades da empresa hoje estão localizadas na Bahia, ela tem uma estrutura verticalizada, que é um ponto positivo, é um mercado que está em expansão, que é outro ponto positivo. A gente tem uma facilidade para aumentar preços, o que a empresa fez recentemente várias vezes, que é outro ponto positivo. A situação complicada na África de energia, que também é um ponto positivo. Lá na África tem os principais produtores aí globais, junto com as chinesas. A receita é 100% dolarizada, o que é bastante interessante, né? Até porque a gente não pode esquecer, né, que a empresa fez um ajuste bem interessante na parte de energia, né? Como o ponto de fusão do cromo é elevado, eu acho que é mais de 2.000 graus Celsius, isso demanda muito consumo energético e a Ferbasa vem ajustando essas questões. Então, o que, que acontece? Quando a gente olha a empresa, e eu não estou falando aqui desses resultados, mas quando a gente olha a empresa, a Ferbasa de hoje é muito melhor do que a Ferbasa de 2, 3 anos e o mercado continua com um potencial maior, se não muito parecido com o de 2, 3 anos. Nada mudou em relação a isso. Tem riscos? Claro que tem. Ela tem atividade de mineração, né? Isso tem questões ambientais, fiscalização, pode sofrer com isso, pode. O consumo de energia, mesmo ela tendo já ajustando isso, é um risco, a concentração de clientes, mesmo que clientes grandes, ok. Aí tem outros pontos que muita gente comenta, a liquidez das ações, que para a gente é tranquilo, a não ser que quem está olhando o vídeo que tem R$ 1 bilhão, é tranquilo ali para comprar
ações da Ferbasa, 100 mil, 200 mil, 300 mil, 1 milhão, 2 milhões, 4, 5 milhões de reais, é tranquilo para negociar. Tem a questão que algumas pessoas falam do hedge da empresa, mas isso aqui é perfumaria, a gente pode comentar em outro momento, e também da governança, né? Ah, não tem tag along. Hoje, pessoal, a empresa é super transparente, é super fácil de entrar em contato com eles, né? A Americanas estava no novo mercado, né? Então a gente não tem que avaliar só por isso, né? E o dono da empresa é uma fundação, eles não vão vender a companhia hoje, né? Então a gente enxerga que mesmo com riscos, os retornos ou a possibilidade dos retornos são muito maiores. Quando a gente olha os resultados, e aqui nós temos os resultados dos 9 primeiros meses desse ano, né? O dólar médio caiu um pouquinho, a receita caiu 21%, o custo aumentou mesmo com a receita subindo, né? Nós tivemos aqui o EBITDA caindo e o lucro caiu 64%, né? O ano passado foi um ano bem interessante, a margem caiu de 38% para 18%, 17%. Esse resultado aqui é bom, pessoal? Claro que não, mas já era esperado, né? Isso é normal, por quê? Porque a gente tem que entender a natureza do negócio. É uma commodity, querendo ou não, é uma commodity. Commodities têm variação maior do que outros ativos, né? A ciclicidade aqui é maior, não é um reloginho, tá? E nós não enxergamos nenhum problema disso, e por isso que a gente tem que conhecer, tem que saber aquilo que a gente está fazendo, né? Mas isso aqui é perfeitamente normal, né? Eu dou um exemplo aqui, a Gerdau, né? A Gerdau teve, do mercado siderúrgico, teve 2021, 2022, 2 ótimos anos, o vergalhão subiu mais de 100%. Então a gente sabia que a Gerdau não ia entregar resultados tão bons esse ano, não tem problema nenhum. Isso é uma coisa que faz parte, mas eu tenho que saber disso, né? As empresas de transmissão fizeram muita receita com o do IGPM e o IPCA estavam subindo, o IGPM está com deflação, a gente sabe que isso vai impactar um pouquinho no curto prazo. Qualquer empresa, pessoal, vai entregar resultados piores ou menos interessantes em alguns trimestres ou em alguns anos. Isso faz parte, né? Então a gente tem que sempre separar o que é ruído, o que é falácia do mercado, e tem um monte de gente que nem sabe o que está falando, daquilo que realmente importa, né? Então, o que nós temos aqui, pessoal? Nós temos uma empresa que vai ter variação, aqui é a receita da empresa, apesar de no longo prazo estar positiva, a gente percebe que tem anos melhores do que outros, né? Tem a questão do custo, que varia bastante, tem a questão do dólar, que varia bastante. Então, o lucro da empresa vai variar bastante também, ele vai para cima, ele vai para baixo, isso é perfeitamente normal. A mesma coisa as margens da Ferbasa, né? Elas vão variar, pessoal, porque é um negócio cíclico. É a natureza do negócio, então é normal ter anos bons, anos ruins e assim por diante, tá? Agora, a gente tem alguns pontos aqui que são bastante importantes. Primeiro, a gente olha em termos de múltiplo, mesmo a empresa tendo piorado, né, agora nos últimos trimestres, os resultados, como a gente viu ali nesses 9 primeiros meses, os múltiplos continuam ali dentro da parte baixa do histórico, 7, 8 vezes um PL, com um lucro bastante achatado, ou seja, é um ativo barato. A gente poderia hoje, pelo menos, cortar pela metade aqui, ou colocar um PL projetado considerando o preço atual e o resultado dela normalizando 5, 6 vezes, o que é um ativo muito barato, né? A gente tem aqui uma empresa que hoje está com uma dívida líquida negativa de mais de 600 milhões de reais, que tem uma situação financeira super confortável, e a grande cereja do bolo, que nós já comentamos algumas vezes, que é o dividendo da Ferbasa, né? Pô, mas commodity não paga bom dividendo? Paga sim, não é um reloginho, mas paga um caminhão de dividendo, né? E o que acontece aqui, pessoal? Como o controlador da empresa é uma fundação, né, e não tem muita necessidade de investimento, é dividendo na veia. A empresa, em alguns momentos, não sabe o que fazer com o dinheiro, não tem o que fazer com o dinheiro e vai distribuir bastante dividendos, que foi o que a gente comentou naquela época ali de 2019, 2018, que a ação tinha muita chance de subir porque o resultado ia melhorar e não fazia sentido a ação não subir. Né? Isso é outra vantagem dessas empresas que não têm necessidade de investimento. É mais fácil de fazer esse tipo de projeção. Por que a ação subiu? Depois a gente vai ver ali no gráfico. Porque a empresa lucrou mais e a empresa pagou um caminhão de dividendos. Se a gente considerar de 2020 até hoje, o retorno em dividendos foi em torno de R$8. Né? A última recomendação que a gente deu para a Ferbasa na carteira de dividendos, a primeira recomendação, acho que foi em 2019, ela já estava em outras carteiras, mas a carteira de dividendos foi em 2019. O preço
nominal da ação estava em torno de 15. Ou seja, ela pagou de 2020 para cá mais de 50% em dividendos. Se a ação não tinha sentido a ação não subir, não teria como a ação não subir. Não tem como uma ação ficar pagando 50% de dividendos a cada 2, 3 anos e ainda, né, e depois acabou subindo para caramba, tá? E é mais ou menos isso que a gente enxerga que vai acabar ocorrendo aí também nos próximos anos. Hoje o yield está na casa de 7%, né? O yield pode subir mais também, né? Considerando o preço atual, pode ter pagamentos aí de 10, 15, 20% ao ano, claro, com essa volatilidade. E o que a gente percebe, pessoal? Que mesmo com os resultados não melhorando, o payout não caiu, né? E isso mostra a evolução da empresa nos últimos anos. Lucrou menos, mas o quanto ela distribuiu de lucro não caiu. Ou seja, o lucro normalizando e subindo novamente, ela mantendo esse payout aqui, o dividendo vai subir para caramba. Essa que é a grande vantagem, né? Então a gente espera novamente aí que nós tenhamos um caminhão de pagamento de dividendos nos próximos anos da Ferbasa. E aqui tem a situação, né, pessoal, lá da variação dos preços, o que é normal, cai, sobe, fica lateralizado. Né? Nós tivemos uma boa recuperação aqui de 2016 até 2018, e é basicamente essa situação que a gente está vivendo hoje. Nós passamos aqui 2018, 2019, 2020, a gente falando da Ferbasa. Claro que ninguém sabe quando a ação vai subir, e depois ela deu essa super pipocada aqui para cima, e novamente aqui ela ficou lateralizada. Né? E a gente estava comentando já em 2018, 2019, a mesma coisa que eu comentei agora. Né? A empresa vai voltar a ter resultados positivos, o mercado dela volta a reaquecer, até porque a China já demonstrou sinais, mesmo que atrasados, aí da possibilidade de crescimento. A inflação global vem se acomodando, então, em termos de custos, a Ferbasa acaba se beneficiando também. E é ferro, cromo, aço inoxidável, que é o mercado com China, com Índia, com vários outros países aí que estão crescendo bem, um mercado que tem um potencial fantástico, tá? Então a gente não tem nenhuma preocupação com a Ferbasa, a ação abriu subindo, caindo, isso faz parte do mercado, mas para o longo prazo continua sendo uma ótima alternativa, não tem por que não ter a Ferbasa numa carteira aí de longo prazo, tá? Lembrando que eu vou deixar para vocês aqui, né, pessoal, as nossas assinaturas e também os resultados das nossas estratégias, tanto as recomendações de longo prazo, que com 10 minutos por mês vocês conseguem acompanhar, quanto as estratégias de médio e curto prazo, que com 10 minutos por dia vocês conseguem acompanhar, incluindo a carteira, por exemplo, aqui de dividendos, que tem, né, a Ferbasa ali na composição dela e que ajudou bastante a carteira a ter um ótimo pagamento aqui de dividendos nos últimos anos. E dúvidas, mandem um e-mail, contato@capitalizo.com.br. Quem preferir, pessoal, pode nos chamar no WhatsApp, mandar um áudio, uma mensagem, e com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais.